Oi, oi, a paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Eu sou a missionária Joséane, estou aqui para trazer alguma coisa do Senhor. O Senhor, Ele colocou em meu coração, né? Recebi o convite através da pastora Aline para estar juntamente com vocês agora nesse propósito que antecede o congresso de vocês, né? Cujo tema é baseado no livro de João 15:16. Quero dizer para vocês que estou me sentindo muito honrada por esse convite, tá certo? Muito obrigada, pastora Aline, por esse convite. Que gravei até um áudio, mas depois pensei, vou gravar um vídeo e posto no YouTube, né? E elas assistem. Pode ser que seja melhor, né? Para fixar, né? Enfim, para que o estudo venha a ser de uma maneira mais apropriada. Eu gravei um áudio já, mas eu pensei, vou gravar o vídeo, talvez fique melhor. E mandei para ela também. Aí quem achar melhor assistir o vídeo, é o mesmo conteúdo, né? É a mesma palavra, as meninas. Mesma coisa que o Senhor ministrou em meu coração. Estou aproveitando esse gancho e já quero registrar aqui, deixar registrado, né? Essa palavra. Vai que depois vocês queiram assistir de novo, ver de novo, então já fica aí, tá certo? Então vamos lá, o livro de João, capítulo 15, versículo 16. Quando Jesus ele fala assim para os seus discípulos: vós não me escolheu, mas eu vos escolhi para darem frutos. Vós não me escolheu, mas eu vos escolhi para darem frutos. Jesus estava dizendo aqui para os discípulos que quem escolheu os discípulos para algo não foi os próprios discípulos, foi o próprio Cristo. Foi o próprio Deus que escolheu. É muito lindo isso, porque implica dizer que nossa vida ela não está resumida apenas no que acontece hoje em nossas vidas, no que aconteceu antes, né, dos anos anteriores. E que a nossa vida também não é apenas um acaso, não foi uma obra do acaso. Que o que aconteceu conosco, o fato de estarmos em vida, não foi apenas um erro dos nossos pais, de não terem usado um método contraceptivo, né? Uma camisinha, ou tomado um anticoncepcional. Tudo estava nos projetos de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, sim, não está. Em Salmos 139, o salmista vai dizer assim, eu quero que você apenas escute, se quiser acompanhar na sua Bíblia também, porque você vai entender melhor tudo isso. Está falando assim, estou lendo aqui porque parece que confirmou tudo no devocional que eu estava seguindo hoje de manhã. E diz bem assim: tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Olha só que lindo. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, olha só. Antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Será que você pode entender que os seus dias já estavam determinados e escritos no livro de Deus? Os seus dias não são obra do acaso. A sua vinda aqui não é uma mera coincidência. Você foi projetado, você é projeto de Deus. Deus lhe criou exatamente como você tinha que ser. Você teria que ser essa aí. Teria que nascer na família que nasceu, teria que, sim, vivenciar tantas coisas que fizeram você ser quem você é. Deus não te fez por coincidência. Você é mais do que uma filha. Você é um projeto, uma chama de Deus aqui na terra. Glória a Deus por isso. E em minhas anotações aqui, vamos lá.
Nós podemos muitas das vezes nos questionar. Talvez você se questione qual é o seu propósito aqui na Terra. Talvez não tenha ainda chegado essa consciência na sua mente, talvez os seus pensamentos ainda não tenham conseguido raciocinar em relação do que é que, para que de fato Deus ele lhe chamou. Sim, porque nós temos um propósito final, nós temos um chamado adequado, apropriado para nossas vidas. Podemos fazer muitas e muitas coisas, mas existe algo determinado acerca de nós. Deus, ele depositou mesmo dentro de você e dentro de mim algo muito marcante, que veio direto do trono dele. Não foi ninguém que fez isso, foi o próprio Deus. Então, você precisa se encontrar nele. Você precisa ter consciência de quem você é em Deus. Quando você descobre quem você é em Deus, não tem ninguém que faça você se perder dele. Não tem nada que faça você ir ao contrário dos planos dele para sua vida. Quando você ainda não consegue ter essa consciência, essa convicção, você começa a ir em contradição. Você começa a se perder pelo caminho, porque você ainda não se achou em Deus. Você ainda não sabe de fato para o que é que você está aqui na Terra. São perguntas que muitas das vezes vêm em nossa mente. Misericórdia, um mosquito. Que vem em nossa mente, que vez ou outra entramos em curto-circuito, né? Dentro de nós ficamos nessa guerra em nós, nos nossos pensamentos, acerca do que de fato é que nós, para que estamos aqui na Terra. Isso é tipo uma crise existencial que começa em nós, não de agora, mas desde pequenos, porque não sei você, mas eu, desde pequena, me questiono por quê? São dias iguais, são coisas normais, é tudo a mesma coisa, é dormir, comer, tomar banho, comer, dormir, brincar, ir pra escola. Meu Deus, é tudo a mesma coisa e a vida não tem que ser assim. Não é para ser assim. Deus não te fez para ser assim, essa monotonia total. Deus não te fez para viver dias corriqueiros assim, que uma hora tá bem, outra hora tá mal, e às vezes você não sabe nem por que tá aqui, e às vezes você não sabe nem por que, né, está no mundo. Você precisa concentrar-se naquilo que Deus quer para a sua vida. E como saber qual é o nosso chamado? Como saber para que foi que o Senhor me chamou? Qual é o propósito de Deus na minha vida aqui nesta terra? Bom, uma das coisas que eu costumo dizer e costumo pensar e que funcionou muito para mim é que às vezes, muitas das vezes, é bem provável que aquilo que você mais foge, de onde você mais foge, é o que Deus ele quer fazer, é onde Deus ele quer trabalhar na sua vida. Ah, eu não posso fazer isso, eu não consigo, isso não é para mim. Pode ter certeza que é ali que Deus ele tem algo para você. É ali que Deus ele quer trabalhar em você e através de você. Então você precisa se disponibilizar, né? Deixar de lado o que te prende, deixar de lado o que quer tomar a tua mente e quer te paralisar em relação a isso, porque muitas das vezes tem coisas que acontecem que querem nos impossibilitar de fazer o que precisamos, porque ficamos amedrontados, ficamos atemorizados, ficamos entristecidos com acontecimentos, ficamos até mesmo que nos sentindo... Esqueci a palavra. Esqueci. Enfim, então... coisas irão contribuir para que isso não aconteça. Isso vai até querer lhe provar que não é isso, mas é. Então comece a se atentar para isso. Outra coisa é que tem muitas coisas que nós passamos, nós vivenciamos, que são experiências que Deus ele está gerando em você para que você passe adiante isso. Como, irmã Josiane? Você está passando por alguma coisa, um processo de desemprego, ou um processo de doença, alguma coisa que às vezes está acontecendo na sua vida, que já virou corriqueira, que é algo que já está acontecendo muitas e muitas vezes. Porque só aparecem pessoas para eu orar com esse mesmo intuito, com esse mesmo propósito, com essa mesma situação a qual eu vivo. Porque só aparece gente com o mesmo problema que eu passo. Porque é nessa área que Deus ele quer fazer e trabalhar na sua vida. Sim. Comece a perceber isso. Você precisa entender os sinais. Você precisa começar a perceber que Deus ele está em tudo. Que Ele está falando com você a todo instante, a todo momento. E se você não se atentar a isso, você vai deixar passar a vez. Você vai deixar passar a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, de viver o propósito de Deus na vida de alguém, através de alguém, e você não pode
passar desapercebido, deixar passar a oportunidade de fazer aquilo que Deus ele te chamou para fazer. Deixe de lado as desculpas, porque muitas das vezes as desculpas elas serão maiores do que a própria oportunidade. Porque na nossa lógica, não terá lógica, mas só que nós não temos que seguir lógica humana, nós precisamos seguir a lógica de Deus. E às vezes a lógica de Deus vai de encontro aos nossos pensamentos. Às vezes a lógica de Deus ela não segue a nossa lógica, ela não vai seguir direitinho aquilo que a gente quer, projeta e diz, e escreve e quer seguir. Não, não é assim, você não pode mais viver os seus planos conforme o que você quer. Você tem que seguir os seus planos conforme o que Deus quer na sua vida, conforme o que Deus quer para a sua vida. A sua vontade, na verdade, ela tem que morrer. O que tem que nascer, reviver e ficar dentro de você é a vontade dele. Porque se nós dizemos que servimos a ele e que ele é o nosso rei, de fato, o rei governa a nossa vida. O rei, ele comanda a nossa vida. Então, se ele te diz, faça isso, você tem que fazer, você tem que obedecer. Seja uma serva de Deus, fiel a ele e obediente à palavra dele, tá certo? Não queira moldar ou tentar fazer arrumadinhos para poder se situar em algo que Deus ele não está. Ou querer fazer coisas que aos seus olhos é boa, é agradável, mas aos olhos de Deus não é. Você precisa estar querendo o que Deus quer para você. Você precisa estar querendo vivenciar e tomar atitudes de que lhe levem ao encontro da vontade de Deus para a sua vida. Pare de querer colocar a sua vontade na frente. Pare de querer colocar na frente das circunstâncias o seu eu, o que você pensa, o que você está sentindo, como se nós formos vivenciar as coisas conforme a gente pensa, conforme as nossas dores, as nossas debilidades, nós não fazemos nada, porque nós somos fracos, nós somos emocionais, somos seres que sentem dores, que sentem, né, necessidades fisiológicas, emocionais, sentimentais. E se nós ficarmos baseando a nossa vida nisso, ao todo momento, como iremos sair do lugar? Porque tudo que vai existir vai ser coisas que vão querer nos parar em relação a isso. É fome, é cansaço, é doença, é dor de cabeça, é um menino que faz zoada, é alguma coisa. Não pense que as coisas que estão acontecendo são para te parar, elas não são para te paralisar, elas são para te impulsionar. Entenda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não veja a dificuldade que muitas das vezes está acontecendo como um impedimento ou um não de Deus para o seu chamado. Pelo contrário, você precisa ser perseverante, você precisa colocar adiante a vontade de Deus e deixar de lado suas vontades, suas debilidades e ir de encontro ao seu chamado. Porque se você não driblar essas dificuldades, você vai viver em um círculo vicioso que nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai rodar, você vai rodar e você não vai sair do lugar. Você vai se deparar vivenciando sempre as mesmas coisas, porque você não consegue sair dali. Só vai conseguir viver novas oportunidades, novas experiências quando você conseguir sair da estaca que você tá. Você sai da zero para dar um passo, dois e volta. Entendeu? Você precisa começar a ter o pensamento de Cristo. Peça que Ele faça isso em você. Senhor, que o Senhor venha me dar o teu pensamento, que eu venha pensar em como tem que ser a minha vida de acordo com a tua palavra, a tua vontade e não a minha vontade. Amém? O salmista ele vai dizer, todos os dias estão determinados para mim. Eles foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes dos seus dias existirem, eles já estavam escritos. Então, se não você para viver o que Deus já reservou, quem vai ser? Se não for você, quem vai ser? Se não for agora, vai ser quando? Porque desculpas sempre existirá. Coisas para nos parar, nos deter, sempre vai existir. Se nós não rompemos isso aí, queridas, nós não fazemos nada nunca. Nós precisamos sair um pouco da zona de conforto. Essa zona de conforto é ótima, só não nos leva a lugar nenhum. A zona de conforto, ela não nos leva a lugar nenhum. Você precisa parar de fugir daquilo que o Senhor, Ele quer para você.
daquilo que já está determinado para você viver. Existe um propósito para você nessa terra. Coloque isso na sua mente, na sua cabeça, no seu entendimento. Existe algo já preparado para você viver. Você precisa apenas começar a se posicionar e ir de encontro aos propósitos de Deus na sua vida, aos projetos de Deus na sua vida. Agarre essa causa. Agarre isso que Deus ele quer para você. Agarre isso. Você precisa ver, precisamos nos espelhar em Cristo. Em Cristo. Ele teve um propósito nesta terra, que foi de vir ao mundo a fim de que nós pudéssemos ser perdoados, ser salvos. Já pensou se Jesus não agarrasse essa causa, não quisesse esse propósito, não quisesse vir aqui fazer isso e dissesse, não vai ser eu não, Deus, manda outro. Como muitas vezes a gente fala, eu não, Deus, manda outro. Não, tinha que ser Jesus. Já pensou se ele não fizesse aquilo que ele fez por nós? Mas está sendo muito radical. Não, queridos. Existem coisas que você precisa fazer, é você. Não é ninguém. Deus colocou algo em você, depositou, tá aí dentro, é você. Mas eu não sei falar como Jeremias falou, mas quem vai botar na sua boca, é você. Você só precisa colocar em prática o momento em que você precisa ter com Deus, de estudar, de ler, de orar, de ensaiar, o que seja o seu propósito, o que seja a sua chamada. Você precisa ter as armas necessárias que você precisa usar, você precisa afiar a sua ferramenta, você precisa ter o seu momento. Mas que quem vai fazer acontecer não é você, é o próprio Deus. O machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Eclesiastes 10:10. O seu machado, a sua ferramenta precisa estar afiada. E como eu afio a minha ferramenta? Se dedicando a ela, tirando tempos para poder fazer conforme for apropriado, estudando, lendo, orando, jejuando, o que seja que Deus colocou na sua vida, determinou, depositou aí, você precisa afiar. Quem vai fazer toda a obra é o Pai, é o Eterno, mas que você precisa estar apta, se preparar, a fim de que Ele venha te usar. Ele quer te usar, você é um instrumento aí, dê fruto. Você precisa frutificar, frutifique. Não é fácil a vida de uma árvore, porque ela passa por muitos processos, passa por muitas estações difíceis. Vem o inverno, o verão, a primavera, o outono. Ela vivencia várias etapas, mas ela dá fruto, porque a árvore ela é feita para isso, para frutificar. E é para isso que você foi formada, gerada em Deus, para dar frutos. A árvore que não dá fruto, ela é cortada, a fim de que não fruto, voltando, quando não dá fruto, ela é cortada, ela é poldada, mas a polda é para matar a árvore? Não, é para tirar o que não está prestando, o que não está servindo, o que está atrapalhando o crescimento. Porque às vezes nós estamos cheios de coisas que estão nos atrapalhando, que estão nos impedindo, então você vai lá e corta. É necessário cortar certas coisas que podem impedir de avançarmos. Você sabe que é preciso cortar da sua vida, que está lhe impedindo, que está lhe gerando algo que está deixando você detida, que está lhe impedindo de frutificar em Cristo. Você sabe que é. É necessário cortar o mal pela raiz, porque se não corta, não avança. Se não cortar, não vai frutificar. Eu acho interessante também a maneira como a qual os pássaros eles agem. Você sabe que os pássaros têm um propósito aqui, né? Eles voam, é o que eles fazem. Eles voam e eles cantam. Eles voam e eles cantam. E é muito bonito porque às vezes eles passam a noite toda no frio, passam por processos de tempestades, de ventania, de frieza, enfim. Mas no outro dia o sol raiou, eles estão cantando, tá? A noite anterior não fez com que eles mudassem, não fez com que o propósito deles fosse calado, eles cantam, eles continuam cantando, adorando a Deus, eles continuam voando.
ainda que um pouco detidos, se tiver muita tempestade no outro dia, mas eles não param de cantar, porque pássaros foram criados para isso, para cantar. Nós não podemos deixar que as dificuldades nos calem. Faça com que o nosso propósito não seja feito, tá bom? O que nós fomos feitos para fazer em Deus não pode ser parado, neutralizado, paralisado por conta das circunstâncias. Se você é chamada para ser uma adoradora, você não pode parar por causa das situações adversas. Se você é chamada para fazer algo em Deus, para ser uma pregadora, para ser uma cantora, uma missionária, para ser uma dirigente de ciclo de oração, dirigente de departamento, o que seja, você não pode parar porque está acontecendo coisas ruins na sua vida, coisas que não estão nos seus planos, coisas que ao seu ver, é impossível de dar certo, que se você abrir mão de algo do seu chamado vai ser melhor. Não vai ser. As coisas vão se estreitar mais. Aí que acredite. Fique na sua posição. Fique na posição que o Senhor, Ele chamou para você. Fique na maneira, do jeitinho certinho que Ele quer que você fique, que Ele quer que você seja. Não retroceda. Não coloque entulhos em cima daquilo que Deus quer na sua vida, a fim de que fique lhe paralisando. Tire tudo isso. Tire os excessos, tire as distrações, tire o que está lhe tirando o foco. Tire o que está mudando a sua rota. Entendeu? Para de pegar percursos que Deus não quer para a sua vida. Para de pegar trajetos querendo pular etapas. Parem. O que é preciso ser vivido em Deus vai ser vivido. Tudo vai contribuir para o bem. Tudo vai ser colocado no seu testemunho, na sua trajetória de vida. Tudo está sendo acrescentado aí dentro de você, experiência, amadurecimento. Tudo que nós vivemos é necessário. Tudo que nós passamos é necessário. Não pense que o que está acontecendo vai fazer com que mude os planos de Deus ao seu respeito. Pelo contrário, só está sempre lhe acrescentando algo bom, algo a mais. Vai ser necessário que você possa entender que você não pode mais fugir daquilo que Deus quer para a sua vida. Que você possa se agarrar a isso, se agarrar ao seu propósito, à sua chamada, que você venha ser uma árvore frutífica em Deus, que você comece hoje já a excluir coisas que estão te paralisando, que estão tirando o teu foco de permanecer, o teu foco de progredir, de avançar. Sabe? Aquilo que está te fazendo procrastinar. Às vezes você até está querendo fazer alguma coisa, mas alguma coisa está fazendo com que você fique adiando. Hoje não, amanhã não, depois você tem que se atentar no que é necessário tirar. Podar. É necessário. Então, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração foi essa. Anotei vários rabisquinhos aqui. Fiquei lendo para que vocês não ficassem sem nada que o Senhor colocou aqui. Lembre-se, Jesus é a videira, vocês são ramos. Permaneça nele. Permaneça em Cristo. Permaneça. Não fostes vós que me escolheu. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi. Foi ele quem te escolheu. Se ele te escolheu, é ele quem se responsabiliza. Se ele te escolheu, ainda que outros digam que não é para você, não dê ouvidos. Ainda que vozes contrárias queiram te convencer de que não é você, não dê ouvidos. Você precisa começar a se achar, sabe? Se achar em Deus. Onde, ainda que dedos apontem para você e diga que você não é algo, mas se Deus está dizendo que você é, então você é, e ponto. É melhor a voz de Deus te dizendo que você é do que as vozes contrárias dizendo que você não é. Quando você se acha em Deus, você não se perde mais de nada.
Você não consegue andar mais em escuridão. Você não anda mais disperso, desapercebido, porque você está conectado com Ele a todo momento. Perceba que no decorrer dos dias, dos momentos, das situações, você está sempre pegando coisas que Ele está te ministrando durante o dia. Um sonho, no decorrer de um dia, nós aprendemos muito com tudo que a gente vive durante o dia, sim, tá bom? Isso agrega, acrescenta muito em sua vida. Que você fique atento. Se atente a tudo. Atente-se. Tá na hora de você se atentar. Não fique mais dormente ao acaso. Não fique mais alheio. Posicione-se. É tempo de se posicionar. Eu queria dizer apenas um pequeno testemunho que foi algo que aconteceu comigo, que eu fiquei, para mim não teria nenhum sentido, porque quem me conhece sabe que eu sempre louvei nas igrejas, eu sempre louvei, meu esposo prega e eu louvava, sempre louvei, na verdade. E teve uma época que a pastora Aline, na época ela morava aqui do lado, e a gente ia muito para os lugares, e também a gente congregava junto, e ela dizia: Josi, eu sinto que o que você tem, do que Deus ele tem na sua vida, não é apenas para louvar. Deus ele quer algo na palavra, com você também. Eu dizia: oxe, irmã, oxe, miss. Na época era miss. Oxe, miss, tá repreendida. Tá repreendida. E eu, mulher, misericórdia. Aí ela até contou um pequeno testemunho de alguém que viveu a mesma coisa, né? Nesse sentido de que louvava, mas do nada começou a pregar. E eu acho, o que foi interessante é que depois que ela lançou essa palavra para mim, tudo começou a contribuir para que eu começasse a não apenas ler a palavra e viver, ler, viver e pregar. Demorou alguns anos, mas ele foi começando a falar comigo e me direcionando algumas coisas e até as áreas que eu precisava me envolver, né, atuar dentro da palavra, e ele foi usando os servos deles, profetas deles também para confirmar até a área a qual ele começaria a me usar. Então, se você acha que o que tá aí já é isso aí, pode ser que não seja só isso, tá bom? Pode ser que esteja sendo apenas uma preparação para o que Deus ele quer para a sua vida. É apenas uma ornamentação, sabe? Algo que está apenas antecedendo ao que Deus quer para a sua vida. Comece a se atentar. Comece a perceber, a pegar as coisas que o Senhor lhe lança para você. O Eterno está em tudo. A partir do momento que nós colocamos a nossa vida dentro do altar dele, aceitamos eles e pedimos: Senhor, nos governe, tu és o meu rei, ele é que te direciona em tudo, e tudo que acontece, quem promove é ele. Não coloque o diabo nas coisas que acontecem na sua vida depois que você aceita Cristo. Se você anda segura nele, o que vem é dele. Ah, mas foi o inimigo. Deus quem fez. Deus. E se ainda que seja algo que não seja agradável, é porque ele tem um propósito nisso. Amém, minhas amadas, que vocês possam começar a abraçar essa ideia do chamado que Deus tem para a sua vida. O chamado é algo que pode doer. O processo é doloroso, mas é recompensador. Nós temos escolhas de como vamos viver o processo, como iremos lidar com o processo, porque nem sempre o processo vai ser agradável, mas você pode fazer ele mais tolerável, né? Abraçando a ideia, adorando ao Senhor. Você pode passar o processo ou adorando ou reclamando, agradecendo ou murmurando. O processo vai ser doído, mas vai ser recompensador. E não vai ser só de dores. Vai ter momentos, sim, de felicidade, de alegria, porque Deus, ele não é um Deus que está só, né? Deus é um Deus que abençoa os seus servos. Só permaneça fiel, porque grande é o galardão. Permaneça firme em Cristo. Não deixe ninguém mudar a ideia que Deus ele tem de você na sua mente. Se encontre nele e abrace isso, porque você vai ver o quanto você vai prosperar em muitas áreas quando você se encontra em Cristo. Muitas coisas na sua vida começam a dar certo. Muitas áreas da sua vida começam a progredir, a avançar. Coisas até que estão retidas no reino espiritual, elas começam a prosperar, porque você começou a estar no centro da vontade dele. E aí corra de encontro à vontade de Deus. Não ao contrário.
corra de encontro, sabe? Que Ele te abrace, que Ele te alcance e que Ele te preserve nesta noite. Deus em Cristo te abençoe. Que você, a partir de hoje, comece a andar em direção, em rumo à vontade de Deus para a sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus em Cristo te abençoe. Mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe. Um beijo, um cheiro no coração e qualquer coisa estamos aqui. Amém?